Olá, meus amigos, seja bem-vindo, a mais um vídeo, promovido pela Chicão Multicâmbio. Este é a continuação da série sobre corpo de válvula 6L50, 6L80, e 6L90. Eu tinha gravado o vídeo anterior falando a parte final. Na verdade, eu terminei aquela série, Mas, como eu peguei esse corpo de válvula aqui para fazer uma análise nele, achei a necessidade de passar para vocês o diagnóstico que eu fiz após ter analisado mesmo, Mas antes de continuar com a análise aqui do que eu fiz para vocês e continuar fazendo a montagem já do mesmo, eu quero responder aqui a um inscrito que deixou uma observação lá, no vídeo anterior, aonde ele fala que eu gravei quase a metade do vídeo e não passei a informação no qual eu fiz a chamada, Ou seja, acho que eu falei falando sobre tranco de primeira para segunda, E talvez ele ficou esperando eu falar sobre o porquê estava acontecendo esse tranco de primeira para segunda. Mas naquele vídeo, a intenção do vídeo era passar para vocês a diferença entre os dois corpos de válvulas que utiliza 8 esferas, Eu ainda estou tentando descobrir realmente a diferença entre um e o outro. Porque hoje eu peguei um material de um amigo meu, um mapa hidráulico desse aqui, feito por a Sonics, e lá tem uma observação na hora do corpo de válvula, que temos 8 esferas, só que está em inglês e eu não cheguei ainda a fazer a tradução para saber. Só que lá está escrito 6L80 e 6L90, mas não deu para mim definir se é só aplicado nesses modelos de transmissão ou ele é exclusivamente desde o 6L50 até o 6L90, Então, explicando para você, meu inscrito, e desde já obrigado por se inscrever no canal. Eu tenho outros vídeos anteriores, onde eu falo um pouco sobre trancos, em uma transmissão e às vezes como talvez solucionar o problema do mesmo, Eu tenho, paralelo a esses vídeos do canal do YouTube, aulas particulares. Então, às vezes, se o inscrito ou até mesmo um estudante de transmissão automática ou aquele que queira melhorar mais o seu entendimento sobre o funcionamento de um câmbio automático, é só entrar em contato comigo através do meu contato que está aí na parte de baixo do card. Beleza, meus amigos? Mas vamos voltar aqui para o nosso corpo de válvula, Aqui na minha bancada eu tenho um 6L50, que eu acabei de confirmar com o cliente. Ele falou, não, esse câmbio aí saiu de uma caminhonete S10 2018 que utiliza um câmbio 6L50. Isso mesmo. Desmontei aqui, como vocês podem observar aqui, não recomendo vocês fazer esse tipo de procedimento, tá? O certo é usar aqui, esses porta-moeda, aonde não tem perigo de, às vezes, algum animal doméstico, ou até mesmo ratos, assim, de repente andar aqui por cima e acabar misturando essas molas. Se misturar essas molas, observando assim, parece que elas são iguais, mas não são. As que são de válvulas de reforço, essas sim, elas são iguais porque a função é a mesma, das válvulas de reforço. Mas as demais válvulas, elas têm sempre uma calibração um pouco diferente, ou seja, uma um pouquinho mais larga, outra um pouco mais estreita. Então, tem que ter muito cuidado na hora de fazer a organização da desmontagem e colocando as válvulas nas suas devidas posições para não ter perigo da gente fazer a mistura entre uma mola e outra, Então, esse câmbio aqui, segundo o cliente que me relatou, como talvez vocês já viram no vídeo anterior, ele apresentava um tranco de primeira para segunda. Apresentava não, apresenta que ainda continua com tranco, mesmo sendo substituído por um outro corpo de válvula. Então o cliente ainda está com essa
como é que fala, perrengue, né? Com esse perrengue, né? Então ele continua dando tranco de primeiro para segunda e um certo delay ou atraso na hora das reduções de marcha, né? Principalmente ali de sexta para quinta, quinta para quarta, né? Então ele mandou esse corpo para mim fazer uma avaliação. E ontem eu desmontei e comecei a fazer a avaliação do mesmo, né? E qual foi a conclusão que eu cheguei? Ao analisar aqui o corpo, tirando válvula por válvula numa sequência, comecei primeiro pela válvula moduladora de aplicação do atuador. É aquela válvula de compensadora, né? Comecei por ela e fui na sequência, né? Como temos aqui, aqui o meu manual, né? Então eu comecei pela válvula moduladora e eu depois fui desmontando na sequência. Aí, assim que eu cheguei na segunda válvula, que é a nossa válvula 327, vocês que talvez não tenham manual, mas quem já trabalha com transmissão automática ou está estudando transmissão automática, provavelmente já tem esse manual na mão, né? Então a nossa válvula 327 é a válvula reguladora das embreagens de quarta, quinta, sexta e baixa e ré. Baixa e ré, como eu já mencionei em outros vídeos, é o freio, né? É o freio de baixa e ré, aonde ele é utilizado para travar a catraca na hora da aplicação da primeira marcha em drive ali, ou um reforço na hora do modo manual, né? Então, essa primeira válvula de gaveta, ou válvulas de mudança, né? Ou válvulas de aplicação da embreagem, cada um tem um nome. Ela, se vocês observar, ele está com, agora, é onde vocês têm que prestar atenção no que eu estou falando. Essa válvula é responsável pela quarta, quinta, sexta e o freio de baixa e ré. Onde é que ele está com problema? Ele está com problema na tranco de primeira para segunda e está com problema nas reduções de sexta, quinta e quarta, né? Então, quem é responsável por primeira e segunda? O nosso freio de baixa e ré. Quem é responsável pela quarta, quinta e sexta marcha? A nossa válvula de aplicação, mais conhecida como válvula 327, né? Então, o que é que eu achei de anormal na hora de desmontagem desse corpo de válvula? Eu não sei se foi talvez um descuido do mecânico, que segundo o cliente me relatou, esse corpo já foi desmontado diversas vezes. Eu não consigo, devido a eu gravar sozinho, não consigo dar zoom aqui na placa. Mas se eu conseguisse pegar, vocês iam perceber que essa face aqui está toda arranhada. Ou seja, ela está com muitas marcações, como se passar alguma coisa aqui em cima e deixou uns riscos até um pouco bem forte, né? Isso aqui pode até ocasionar uma perca de pressão, né? Mas não digamos que seja o nosso caso, pois na hora da desmontagem, aonde está aqui a nossa válvula 327, que faz a aplicação da quarta, quinta e sexta, né? Ela está aqui no início. Então, e olhando, eu observei aqui no início, eu não tenho nenhuma uma superfície aqui com risco, né? Mas ao tentar desmontar a nossa válvula do corpo, eu percebi que essa trava aqui, ó, que é a trava que se mantém todo o conjunto de válvulas, tampão e molas no lugar. Pois se essa trava, né, na hora da aplicação, voa tudo fora, né? Para minha surpresa, essa válvula, essa trava aqui, estava solta assim, ó. Se eu fizesse assim, ó, é porque eu não fiz na hora, mas se eu fizesse assim, ó, simplesmente ela caía. E por que isso, meus amigos? Falarei para vocês agora. Por que isso? Na hora do mecânico lá fazer a aplicação né, e remontagem das válvulas, né, molas e travas, o que é que ele fez?
ele acabou englipando esse tamborzinho, esse tampão, ou tampões, né? Ele acabou engripando esse tampão. Só que se ele tivesse engripado aqui no começo, aonde vai a trava, beleza, não tinha problema, porque a tendência ele tem que ficar mantido aqui, ó, encostado na trava, pois com a pressão da mola, na hora que aplica o fluido nessa galeria, aí com essa pressão vem e a trava segura, né? Não mantendo voltar. Só que do jeito que estava, alterou a nossa calibração dessa mola aqui, ó. Como assim alterou? Alterou por quê? Porque quando ele travou o tampão, ele acabou empurrando a válvula para frente contra a mola, que aqui está na sequência da montagem, ou seja, ela é invertida, vem a mola lá, primeiro, depois a válvula, e depois o tampão, e depois a nossa trava, né? Então, na hora que ele colocou, ele acabou já gerando uma pressão em cima da válvula. Com isso, na hora que o TCM, o módulo, né, ou mecatrônica, fez a aplicação aqui na galeria, ele já encontrou uma certa resistência. Se encontrou essa certa resistência, isso aí altera completamente a aplicação, seja do freio ou seja do pacote de embreagem, né? Então, a recomendação que eu faço para vocês, no caso desse, sempre que, na hora que vocês for remontar isso aqui de volta, sempre prestar atenção, né? Vamos lá, vou colocar uma aqui para vocês, né? A gente coloca primeiro a nossa mola, né? Aí, ela já foi, vamos fazer com que ela desça até o final, né? Deixa eu pegar aqui a outra chave, aqui, outra chave mais reta. Sempre verificar, aí ó, ela desceu. Agora nossa válvula, ela tem que entrar perfeitamente sem forçar. Olha, você vê que ela está um pouquinho justa, mas ela está descendo, né? Vou só ver se ela está pegando. Olha, ela pegou na mola, né? Então, qual é a minha parte agora aqui? É tentar encaixar ela na mola. Então, se vocês observar aqui, ó, ela já está encostada na mola. A mola já está dentro do eixo, né? Aí, ó. Agora sim, tá vendo? Tá aplicado. Vou colocar o meu tampão, lubrifico ele. Vocês lembram que em um vídeo anterior eu recomendei que vocês façam uma galeriazinha aqui nesse tampão e coloquem uma O-ring, tá? Com isso evitando perca de pressão, né? Então a gente coloca aqui o nosso tampão, vai colocando ele devagarzinho, ó, tá vendo? Fazendo com que você sinta a pressão da mola. Olha, ó. Você sente. Aí aqui agora você vai colocar a trava. Coloca a trava até você sentir que ela... Aí, ó, tá vendo? Agora sim, ó. Era isso que o nosso mecânico teria que ter feito. Aí, ó. Trava no lugar. Agora ela não desce, tá? Porque a mola tá pressionando o tampão contra. Se vocês... que não dá, talvez não dê para pegar. Mas vocês vão observar que o tampão está completamente para fora aqui dessa face, porque ó, nesse ponto aqui, não sei se vai conseguir onde o meu dedo está pegando, nesse ponto aqui tem a aplicação de óleo na hora que a transmissão está em funcionamento. Então, como o tampão estava bem para frente, estava fechando essa galeria aqui, tá? Então, isso que todos vocês, seja vocês aprendiz ou mecânicos já que trabalha talvez com transmissão há muito tempo, não deixe acontecer o que aconteceu aqui, né? Agora aqui sim, aí a gente vai fazer uma movimentação na válvula para ver se realmente, ó, se a válvula, tá vendo? Tá se movendo tranquilo.
Para cá já está no limite máximo, que é onde o tampão funciona. Não dá para perceber aqui, mas eu tenho, tá vendo? Entre o tampão e a cabeça da válvula, eu já tenho, por isso que eu falei para vocês, ó. Vou até mostrar mais uma vez. Aqui, ó, nesse ponto aqui, a gente tem uma aplicação de ar, de óleo, né? Como vocês sabem, eu já expliquei no fluxo hidráulico, a gente tem os estranguladores, que, ou seja, pega uma amostra da pressão daquele momento e entra aqui nesses estrangulador, através da placa separadora, né? Que são esses furinhos pequenos. Talvez não dê para pegar, mas aqui, ó, tem uns furinhos pequenos. Esses são furos estranguladores. Então, no caso do nosso cliente aqui, o tampão estava fechando essa galeria. Com isso, dificultando a aplicação do nossa freio de baixo e ré, né? E nossa embreagem de quarta, quinta e sexta, né? Então, meus amigos, nesse caso aqui agora, provavelmente, lógico, se eu tivesse aqui os equipamentos para ficar mais garantido, eu vou nessa válvula aqui, tá vendo? A gente temos um ponto aonde ela apresenta um certo desgaste, aqui onde está a linha vermelha, seria aqui na ponta da válvula, né? Mas isso aqui precisaria do equipamento de vácuo teste. Eu não tenho esse equipamento no momento, né? Mas só essa correção que eu fiz aqui já resolve quase 70% do problema que estava acontecendo. Por que 70%? Falarei para vocês. Porque eu tinha uma outra válvula também com o mesmo problema, que é a válvula de gaveta, que corresponde à embreagem de primeira, segunda, terceira e quarta marcha. Vocês lembram que eu comentei no vídeo tranco de primeira para segunda? Essa daqui, essa primeira válvula que eu coloquei na gaveta, ela estava alterando a nossa redução, ou seja, na hora das reduções de marcha, estava fazendo alteração devido a estar estrangulada aqui um pouco a mola. Já a nossa aplicação de primeira, segunda, terceira e quarta era feita pela nossa válvula de gaveta ali, estava com o mesmo problema também. Ou seja, o tampão estava empurrando a mola para frente. A nossa, essa daqui, ó, ela estava descendo sozinha, ela saía sozinha, igual eu fiz o demonstrativo para vocês do anterior, né? Ou seja, na hora que eu peguei o corpo de válvula para tentar virar, só para poder esgotar aqui um pouco do óleo, a trava caiu sozinha. Aí eu falei, pô, mas isso aqui não é para cair desse jeito. Aí quando eu fui verificar, tava lá o tampão passando bem para frente. Então esse tampão aqui ele tem que ficar assim, apoiando a nossa trava para com que ela não dê perca de pressão, e com isso temos aqui a nossa aplicação na cabeça da válvula, né? Então o tranco provavelmente de primeira para segunda estava sendo ocasionado porque a nossa válvula de gaveta estava estrangulando a mola, porque através do tampão, pois ele estava forçado. E na hora houve o mesmo problema, ele engripou o tampão na hora de fazer a montagem. Às vezes é até normal isso aí, através do dia a dia, a correria que é na oficina, para quem trabalha. E câmbio automático, precisa você estar num ambiente silencioso, desligar celular, às vezes se possível deixar só um computador para você, se você não tiver o manual expresso, você fazer as conferências, né, através do manual na parcela digital, né? Então, vocês precisam ter um ambiente só exclusivamente para câmbio automático, porque isso aqui talvez não tenha sido porque o mecânico não sabe fazer, não. Isso aqui foi talvez aquela agitação do dia a dia em uma oficina. Para quem já é mecânico sabe do que eu estou falando, né? Então aqui para mim é beleza, que aqui eu estou num laboratório de teste, né?
e análise, né? Seja de câmbio automático ou seja de corpo de válvula, né? Mas no dia a dia da oficina não. Então vocês precisam preparar uma estrutura com um ponto de ar, né, para poder os equipamentos que se utiliza ali no reparo de transmissão automática, como pistola de aplicação, né, manômetro para ver pressão. Outra coisa que o cliente aqui relatou, não sei se ele não viu, ou se o mecânico fez, né? Aqui ele teria que ter feito pós-montagem, fazer um teste de rodagem, com o manômetro conectado, porque essa transmissão aqui ela tem um ponto de pressão na linha principal. Então ele teria que estar com o manômetro conectado e o scanner ao mesmo tempo. Com isso fazendo o monitoramento da aplicação e desaplicação do lockup, né, para ver se ele está aplicando certinho, está saindo certo, como é que está o seu escorregamento, né? Então, só que infelizmente o mecânico não fez, né? Ele só montou e entregou o carro para o cliente, sem lógico, sem ter feito aquele ajuste adaptativo que eu comentei para vocês no vídeo anterior, né? Então, meus amigos, respondi a dúvida do nosso inscrito lá. Agora sim, agora eu posso falar para ele que provavelmente não vai ser 100% porque eu não estou com o carro perto de mim, né? Porque após eu fazer todas essas revisões, eu precisaria estar perto do carro para eu fazer aí um diagnóstico através do scan de manômetro, né? E com isso crio um conjunto de análise, né? Mas com essas correções aqui, esse corpo aqui, já verifiquei as válvulas, não tem desgaste nenhum. Já olhei as galerias também, não tem desgaste nenhum, né? Como eu falei para vocês, pega uma lanterna, foca lá dentro e vê se você percebe um desgaste, né? Porque o material da válvula ele é mais resistente do que o do corpo, né? Então, respondendo a você, nesse caso aqui, era a válvula que fazia quarta, quinta e sexta, e o freio de baixo e ré que estava com o tampão forçando a válvula, e o tranco de primeiro para segunda era a nossa válvula de gaveta, que corresponde à primeira, segunda, terceira e quarta marcha, que faz a aplicação do pacote, né? Ela estava no mesmo procedimento. Na hora de colocar o tampão, ele forçou muito, com isso alterando a calibração, que se a gente coloca isso aqui forçado, se não colocar dessa posição que está aqui certinho, qualquer esforço que você já fizer aqui na mola, você já está alterando. Então isso não porque essa mola é calibrada. Então na hora que vem uma aplicação de óleo aqui, por exemplo, nessa galeria aqui, ó, contra a parte aqui que já tem uma outra pressão de óleo aqui, empurrando a mola para cá, se tiver qualquer alteração nessa mola, já gera uma certa deficiência, né? Então, para esse vídeo não ficar, acho que talvez já está um pouco até longo, né? Mas se vocês gostarem, meus amigos, e quiserem outros vídeos, eu estou para começar uma série sobre manutenções, né? Diagnóstico em câmbio automático, né? Onde eu vou pegar uma falha de um veículo e ali eu vou passar para vocês algumas informações de como fazer o diagnóstico, né? E talvez como selecionar mesmo, tá? Aqui eu tenho o resto desse corpo desmontado, tomo aqui as esferas. Agora eu vou depois, antes de acabar de montar o restante, vou conferir todas as esferas, ver se elas estão com o tamanho ideal. E aí montar esse corpo, torquear ele e mandar para o cliente e mandar colocar no carro. Porque segundo ele, esse aqui é o câmbio, é o corpo original do carro. Ok, meus amigos? Então esse foi mais um vídeo, né? Se vocês gostarem, se inscreva, compartilhe, né? E dê aquele joinha. Deixa aí no card seus comentários, né? Porque pode ser crítica, autocrítica. Para mim, se viesse cada vez mais informação igual o nosso inscrito passou aí, para mim é melhor, porque aí eu vou trabalhar melhor as informações para você. Valeu? Então, obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Valeu!